Influenciamos ou somos influenciados? Todos os dias nos deparamos com o poder da influência. Muitas das vezes somos influenciados para o bem ou para o mal. E quanto maior for a nossa área de influência, também estaremos influenciando a outros. Podemos influenciar para a vida ou podemos influenciar para a morte. Das muitas histórias da Bíblia, hoje eu gostaria de meditar com você na história de um homem que foi considerado o homem mais sábio de todo o planeta Terra. Eu quero meditar com você na história de Salomão. Entre as muitas lições ensinadas na vida de Salomão, nenhuma é mais fortemente salientada do que o poder da influência, para o bem ou para o mal. A Bíblia nos conta que quando Salomão subiu ao trono do seu pai, o Davi, ele pede por sabedoria para Deus. E Deus lhe concede sabedoria. E podemos ver lá no capítulo 3 de 1 Reis, ao julgar um caso entre duas mulheres, que Deus realmente concedeu sabedoria a Salomão. Podemos ver ali que o povo reconheceu que Salomão verdadeiramente tinha sabedoria de Deus. Vamos ler em 1 Reis, capítulo 3, verso 28. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então podemos ver que o rei realmente adquiriu ali sabedoria para julgar o povo. E enquanto Salomão exaltou a lei do céu, Deus estava com ele e foi-lhe dada sabedoria para reger Israel, e grande era a extensão da sua influência. Podemos ver aqui em 1 Reis, capítulo 4, versos 21, que diz: E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes, e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Verso 24: Porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tífisa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele. Verso 25: E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Eu poderia lhe perguntar, será que Salomão estava aqui exercendo uma boa influência para o povo? No reinado de Salomão, Israel se tornou uma grande nação, uma nação que verdadeiramente pregava o verdadeiro Deus. Assim, nós como cristãos também devemos ter uma boa influência para o mundo que nos cerca. Porém, a história nos conta que Salomão começou a fazer concessões com o erro. E qual foi a primeira concessão que Salomão tomou? Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 3 de 1 Reis, verso 1. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Com o objetivo de alcançar as nações para o verdadeiro Deus, rebaixa algumas normas e começa a se casar com mulheres idólatras das outras nações. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual será a influência que Salomão está exercendo nesse momento sobre o povo, se casando com pessoas que não eram do mesmo país, da mesma linhagem do seu povo? Você pode ver que agora Salomão está dando uma abertura para os solteiros, para os israelitas que ainda não tinham se casado, poderem também ser influenciados pela atitude de Salomão em se casar com as outras nações.
Será que isto estava sendo uma atitude correta de Salomão? Que influência Salomão, como líder, estava exercendo agora sobre o povo? Amados, se desejamos alcançar as pessoas do mundo para o evangelho puro do Senhor Jesus, não o conseguiremos rebaixando normas. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que alcançaremos os jovens. Não é sendo uma igreja moderna e contemporânea que alcançaremos o mundo. Lembrem-se que isto foi a ruína da igreja primitiva e hoje nós sabemos, através da história, qual foi o resultado em rebaixar normas. Outro texto que eu gostaria de ler com vocês está em 1 Reis, capítulo 11, versos 1 a 6. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Verso 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Verso 6. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Irmãos, podemos ver aqui o poder da influência. Podemos ver como as mulheres de Salomão influenciaram esse homem sábio para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E uma vez que Salomão foi influenciado, ele, como líder da nação, influenciou outros também. E assim, a nação começou a cair em completa apostasia. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns parágrafos do livro Profetas e Reis, que explica muito bem o poder da influência sobre a vida de Salomão. Entre as muitas lições ensinadas pela vida de Salomão, nenhuma é mais fortemente salientada que o poder da influência para o bem ou para o mal. Restrita como possa ser nossa esfera de ação, ainda exercemos uma influência para bem-estar ou aflição. Além de nosso conhecimento ou controle, ela atua sobre os outros na forma de bênção ou maldição. Pode estar carregada com a melancolia do descontentamento e egoísmo, ou envenenada com a infecção mortal de um pecado acariciado. Ou pode estar saturada com o vivificante poder da fé, coragem e esperança, e dulcificada com a fragrância do amor. Mas ela é poderosa, sem dúvida, para o bem ou para o mal. Profetas e Reis 85. Em Parábolas de Jesus, página 340, nos é dito o seguinte: é terrível alguém perder sua vida, mas causar a perdição de outros é o mais ainda. Que nossa influência seja um cheiro de morte para a morte é um pensamento horrível, contudo, é possível. Muitos que professam ajuntar com Cristo estão espalhando. Este é o motivo de a igreja ser tão fraca. Em Profetas e Reis, página 59, também nos é dito: Salomão fora dotado com maravilhosa sabedoria, mas o mundo afastou-o de Deus. Os homens hoje não são mais fortes do que ele o era. São igualmente inclinados a ceder às influências que lhe provocaram a queda. Assim como Deus advertiu Salomão do perigo que o ameaçava, assim adverte ele hoje a seus filhos, a que não ponham em perigo suas almas pela afinidade com o mundo. Saí do meio deles, pede ele. Apartai-vos, não toqueis nada imundo,
e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Amados, o poder da influência é muito grande, não só momentaneamente, mas podemos ver ao longo da história de Salomão que mesmo ele se arrependendo, sua influência ficou. E seu filho foi afetado, o que tomou o reino depois, Roboão. E nós sabemos o que aconteceu, não apenas a perda de vidas, mas um reino foi dividido. E não só um reino foi dividido, depois esses reinos foram levados cativos. Quem sabe se esse homem não tivesse mantido uma influência boa desde o início, elevando os princípios do céu, quem sabe até hoje esse reino não estaria de pé. E nós, queridos, eu e você, que influência nós temos tido diante dos nossos amigos, diante da nossa família? Será que tem sido uma influência de cheiro de vida para a vida ou de cheiro de morte para a morte? Desejo a você que você possa refletir e meditar em que tipo de influência você tem exercido. Eu quero convidar você a refletir em que tipo de influência você tem exercido na sua família, no seu lar, entre os seus amigos, na sua igreja. Eu gostaria de orar por você e com você neste momento, para que nós possamos, através do poder do Espírito Santo, exercer uma boa influência no mundo que nos cerca. Oremos. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor é quem efetua em nós o querer e o efetuar. Pai Santo, como vimos que Salomão, ele exerceu uma influência ali, Senhor, a princípio para o bem, depois para o mal, porém, as influências para o mal deixaram marca, Senhor. Ó Pai eterno, se neste momento nós estamos influenciando para o mal, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor desperte a nossa mente para que nós possamos influenciar para o bem, Senhor. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos possam transformar a vida das pessoas e que elas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho eterno. Não permita, Senhor, que a gente se distancie da Tua lei, mas que possamos elevar os princípios do céu. Obrigado, porque o Senhor não abandona os Teus servos e todo aquele que quer fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá força e condições para exercermos uma influência santificadora para o mundo. Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.